E aí, olha, para quem tem um produto de software, existe uma pergunta que, com certeza, tira o sono, né? Quanto cobrar por ele? E assim, acertar no preço não é só importante, é literalmente a diferença entre o sucesso e o fracasso. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos a um número que talvez traga até um certo alívio. Segundo a Audipex, uns impressionantes 93% dos fundadores de SaaS admitem que erraram, e erraram feio na precificação inicial. Ou seja, quem está nessa situação não está sozinho de jeito nenhum. A boa notícia é que esse erro tem conserto. E essa analogia do Pricing Cast, olha, resume tudo perfeitamente. Pensa bem, construir um software custa uma fortuna em tempo e desenvolvimento. Mas, uma vez que ele está pronto, adicionar um novo cliente tem um custo marginal que é quase zero. É como construir um trem caríssimo onde cada novo passageiro paga a passagem, mas quase não gera despesa extra. Essa dinâmica toda é o que torna a precificação um desafio tão grande. E isso nos leva direto ao nosso primeiro ponto, o grande dilema da precificação. O preço não pode ser visto como um simples número, sabe? Ele é a principal alavanca de um negócio. Um produto que é tecnicamente genial pode fracassar com o preço errado, enquanto um produto bom pode decolar com a estratégia certa. A pressão é grande, não dá para negar. E aqui está o poder dessa alavanca em números para a gente ter uma ideia. Dados da Audipex mostram que um ajuste de só 1% no preço pode aumentar os lucros em até 11%. É sério. Nenhuma outra mudança, seja em custos ou em volume de vendas, tem um impacto tão desproporcional. É por isso que otimizar o preço é, sem dúvida, a ação com o maior retorno possível. Certo. Agora que a importância do preço ficou clara, vamos para a parte prática. Como, de fato, a gente estrutura essa cobrança? A escolha do modelo é a fundação, é o alicerce de toda estratégia de receita. Bom, o modelo mais comum que a gente vê por aí é o de níveis, o famoso tiered pricing, Basic, Pro, Enterprise. Só familiar, né? A grande vantagem é que ele permite vender para diferentes perfis de cliente, desde freelancers até grandes empresas. E ele cria um caminho bem claro para que eles migrem para planos mais caros à medida que crescem. O risco? Ah, se os planos não forem bem distintos, o cliente fica paralisado pela confusão e acaba não escolhendo nenhum. Em seguida, a gente tem um modelo baseado em uso. Aqui, a ideia é que o preço escala junto com o cliente. Pensa em APIs, onde se paga por chamada, ou armazenamento, que se paga por gigabyte. É perfeito quando o valor está diretamente ligado ao consumo, mas tem um lado ruim. Pode gerar uma imprevisibilidade para o cliente, que nunca sabe direito quanto vai pagar no fim do mês. Ah, e o famoso freemium? Ele é ótimo para gerar um crescimento explosivo, sabe? Onde usuários trazem outros usuários e as pessoas podem experimentar o produto sem nenhuma barreira. Mas o custo de manter milhões de usuários gratuitos é altíssimo, e a taxa de conversão para planos pagos é historicamente bem baixa, fica ali entre 2% e 5%. É uma aposta de alto risco que só funciona se o mercado for realmente massivo. E essa análise da PM3 mostra bem como a escolha do modelo depende do mercado. No B2C, ou seja, para consumidores finais, 73% usam o freemium, buscando escala. Já no B2B, empresas vendendo para outras empresas, 86% preferem o free trial, que é aquele teste gratuito por tempo limitado. O objetivo aqui não é o volume, mas sim gerar leads mais qualificados para uma venda mais próxima, mais detalhada. Ok, então, a gente já explorou os modelos de cobrança. Agora, vamos para a pergunta mais difícil de todas. Quanto cobrar? Como é que se chega naquele número ideal no final do mês? Olha, o padrão ouro aqui é a precificação baseada em valor. A ideia é bem simples, mas é muito poderosa. Em vez de olhar para os próprios custos, o foco se volta todo para o valor que o produto gera para o cliente. Quanto dinheiro o cliente economiza ou ganha ao usar a solução? É essa a pergunta. E aqui tem um guia prático da Audipex. Primeiro passo: identificar o valor gerado. Por exemplo, um software que economiza, digamos, R$ 1.000 por mês em trabalho manual para o cliente, o passo 2 é quantificar isso, e o passo 3, e este é o ponto-chave, é cobrar entre 10% a 30% desse valor. Nesse nosso exemplo, o preço ficaria ali entre R$ 100 e R$ 300 por mês. Simples assim. Colocando um do lado do outro, fica claro. A precificação baseada em valor foca no sucesso do cliente e maximiza a receita. Já a precificação baseada em custo olha só para dentro, para os gastos da empresa e quase sempre resulta em cobrar menos do que se poderia. Ela serve mais como um piso, sabe? O valor mínimo para garantir que não haja prejuízo.
Agora, vamos para uma parte que é fascinante. A forma como um preço é apresentado pode ser tão importante quanto o número em si. A psicologia aqui é uma ferramenta fundamental. Existem algumas táticas clássicas para influenciar a percepção de preço. A ancoragem, por exemplo, é quando a gente mostra um plano Enterprise de R$ 5.000 primeiro, fazendo o plano Pro de R$ 500 parecer uma barganha. O Charm Pricing é o famoso R$ 99, que o nosso cérebro percebe como algo significativamente mais barato que R$ 100. E a aversão à perda nos ensina a focar nos benefícios que o cliente ganha e não nas limitações de cada plano. Vamos ver um exemplo bem poderoso disso, o efeito chamariz. Imagina que existem só dois planos, um básico por R$ 199 e um premium por R$ 299. Esse salto de preço pode fazer muita gente hesitar e talvez ficar com o básico mesmo que precise de mais. Agora, olha a mágica acontecendo. A gente adiciona um plano Pro bem no meio por R$ 249, que é um pouquinho melhor que o básico, mas convenhamos, é claramente inferior ao prêmio. E aí que tá o pulo do gato, ninguém vai escolher esse plano, ele é o chamariz. A única função dele é fazer o plano Premium de R$ 299 parecer um negócio incrível em comparação. O resultado, as vendas do plano Premium disparam. E com isso, a gente chega na nossa última sessão, que é talvez a mais importante de todas. Precificação não é uma decisão estática, daquelas que se toma uma vez e se esquece. É um processo vivo, um jogo contínuo de aprendizado e otimização. O mercado muda o tempo todo, o produto evolui, os concorrentes se movem. Por isso, a recomendação é bem clara: revisar e testar a estratégia de preços pelo menos a cada 6 ou 12 meses. Isso garante que ela continue alinhada com o valor que está sendo entregue. E como saber se algo está errado? Existem sinais bem claros, na verdade. Se a taxa de conversão é altíssima e ninguém negocia, o preço provavelmente está muito baixo. Por outro lado, se a principal objeção de vendas é sempre o preço e a conversão é mínima, bom, é um sinal de que está alto demais. Uma métrica-chave para guiar essa otimização é a relação entre LTV e CAC. O LTV, ou Lifetime Value, é toda a receita que um cliente gera ao longo do tempo. O CAC é o custo de aquisição desse cliente. A regra de ouro é que o LTV deve ser no mínimo 3 vezes maior que o CAC para o negócio ser saudável. E se for muito maior, tipo umas 10 vezes? Isso é um sinal bem claro de que o preço está baixo demais e tem dinheiro sendo deixado na mesa. E para encerrar, fica esta reflexão. O preço não é só um número. Ele é a principal mensagem de marketing sobre o valor de um produto. Então fica a pergunta no ar. O preço atual está realmente comunicando todo o valor que a solução entrega para o mercado?